e ludibriar o teto condicional. Oi? Não, eu não estou entrando na carreira exclusiva. Minha questão... Trabalhar para que o PVB seja exclusivo de Estado? Carreira exclusiva de Estado. Nós temos que batalhar para isso. Certo? Mas a questão é, vamos fazer parte da divisão do orçamento. O orçamento é inteiro dos membros. Muito bem. Carreira exclusiva de Estado, né? Eu queria complementar essa questão da carreira exclusiva. Agora chega. Só um minuto, gente. Gente, tem uma lista de propostas aqui. Veja. Gente, se eu vou ler aqui as propostas, né, e se eu falei alguma coisa diferente, as pessoas manifestam. Vamos começar pelas questões mais específicas, né? Porque a ideia é que eu vou ler as propostas, se houver alguma coisa contrária, né, as pessoas manifestam, então depois a gente vota em bloco, né? Então vamos lá. As questões específicas, né, que foi, primeiro, a proposta apresentada pelo Rodrigo, né, que é pela valorização do nível do técnico, né, que é o INS. A questão da database, né, que é uma prioridade, né, e a possibilidade do servidor advogar, a luta contra a reforma da Previdência. E foi dito aqui, aí, né, eu queria dizer que o Citraenc já está participando, né, da Frente Mineira de Defesa dos Servidores Públicos. Esta Frente Mineira, ela está tentando construir unidade aqui em Minas Gerais para depois avançar para nível nacional. A outra proposta, né, que surgiu aqui, que é de levar para a sociedade a inverdade sobre a dívida pública, que o Citraenc seja não só por servidores do judiciário, no nosso site, mas que ele propague isso, incentive isso dentro da sociedade, escola, enfim, né, onde tem o povo, que o povo possa saber o que representa a dívida pública. Não é a dívida, é a previdência. Previdência, né? Previdência. O foco é a previdência. Mas se puder somar junto com a dívida, não tem problema. Mas você falou da questão da dívida. Não, beleza. O foco é a previdência, para a sociedade saber que o foco do momento o que está sendo vinculado não é verdade, mas a previdência. Porque nós sempre vamos falar sobre previdência, que ela não tem déficit, né? A gente vai falar para onde é que está indo o dinheiro, né? Que aí vão ter que falar o gráfico da dívida pública, né? Então, tá. Uma outra proposta... Sério, pressionar os outros sindicatos para construir um processo de mobilização contra a reforma da Previdência. Eu ia entrar nesse ponto aqui, que aí foi você que falou, e o Gerson, aí falou em tempo, o Gerson falou em manifesto aos sindicatos e federação na construção da unidade entre primeiro, o judiciário, né, os federais e os trabalhadores. Dentro de todas essas propostas aqui, que é uma bandeira que interessa ao Citraenc, mas que o Citraenc sozinho não vai conseguir avançar, se não tiver unidade, né, e aí que faça esse manifesto cobrando dos outros sindicatos e da federação do judiciário, para depois avançar para os federais e para os trabalhadores da iniciativa privada. Porque realmente a coisa está caminhando vai funilar por aí. Manifesto, sindicato, federação... tá. Uma outra proposta colocada aqui, que é de eleger representante, que isso foi a Rosilene que falou, representante para participar desses fóruns. Eu entendi, né, porque aí sim, eu acho que eu vou esclarecer que o que saia daqui, dessa assembleia, né, alguém que vá da base, né, que vá representar o sindicato dentro desses fóruns, né, que vai estar construindo essa luta, ou o Citraenc, né, dê publicidade
né, e ao mesmo tempo chame os servidores para estar participando desses fóruns que vai estar combatendo a defesa da dignidade dos trabalhadores, que é tudo isso que nós falamos aqui. Uma outra questão, aí o Júlio falou, não sei se contempla a relação a esse manifesto, que é do Citraeng, né, oficiar a federação e sindicato o porquê não participa da frente parlamentar da Previdência, né? E o cumprimento do estatuto também. Cumprimento do estatuto. E uma outra proposta é fazer um trabalho de construção, aí a proposta que a Tânia colocou, fazer um trabalho de construção da unidade entre nós servidores. Acho que antes da gente ir procurar outras federações, outras entidades, nós temos que estar coesos entre nós. Que nós somos servidores, nós somos colegas e que aqui nós não somos inimigos entre nós. Pelo contrário, nós somos trabalhadores, né? Inimigos não somos não, pelo contrário. Então, é fazer esse trabalho de construção procurando a unidade dos servidores. E por último, né, aí o Guedes colocou, participar do orçamento junto com os membros do judiciário. É isso. Você não queria só explicar qual que é a minha sugestão com relação à reforma. Seria o seminário que o Igor está propondo, né, que a gente trabalhe junto, nos órgãos também, a gente procurou a Astreng, a turma do Zé Francisco, da Ajuda Pública, e que o servidor tenha consciência do que é a reforma, do que virá, para que a gente mobilize a categoria inteira, para que, com conhecimento, chamando auditores fiscais, a gente trabalhe junto aos parlamentares. Tanto vocês, com assessores parlamentares, os próprios coordenadores, e quando der, sim, chamar para que os servidores que têm disponibilidade de ir para Brasília, ao conversar com o parlamentar, saibam o que estão falando. Então, sem informação e sem esclarecimento nosso, como que nós vamos convencer os parlamentares de que realmente a reforma não é justa, né, que a Previdência não é deficitária, que não é justo que a gente pague a conta. Então, assim, o servidor, para ir trabalhar junto aos parlamentares, sejam o assessor parlamentar, vocês como coordenadores e nós como servidores, como foi na derrubada do veto, que a gente tenha embasamento suficiente. Daí a importância desse seminário. A Frente Mineira de Defesa da Previdência já montou todo esse material. E com esse material na mão, nós fomos convencer os deputados estaduais. Então, todo esse material já é feito pela Frente Mineira, a gente divulga junto aos deputados. Mas a gente vai colocar isso disponível no site também para poder expandir o máximo de conhecimento para o pessoal. Mas em algum momento vocês vão chamar o servidor para ir junto lá ou não? Só vocês vão trabalhar nisso? Qual é a proposta sua? A princípio, a Frente Mineira convocou todos os sindicatos para participarem. Então, dividiu entre os sindicatos para atuarem junto aos deputados. Então, esse trabalho aqui em Minas, fui eu e o Efraim que fomos lá fazer. E o Sérgio depois também. O trabalho de convencimento junto aos deputados estaduais. Os federais, os que já fazem parte da frente parlamentar, já estão convencidos da necessidade de se manter a Previdência pública e não privatizar como está sendo feito. Mas só que é um trabalho que demanda tempo. A frente parlamentar, ela está fazendo, a federal, ela está fazendo seminários em várias capitais. E, salvo engano, a gente já até divulgou isso no site. Dia 2 de setembro é em Belo Horizonte, mas cada mês tem uma capital que está sendo feito esse trabalho. É um trabalho constante de divulgação. Então, a gente continua insistindo junto aos deputados estaduais e, posteriormente, aos federais também. Aqueles que não fazem parte ainda da frente parlamentar, ainda. Né? Mas como é uma causa comum, é uma causa simpática, né? Todo deputado federal que se preze vai querer participar dessa frente. A gente teve uma receptividade muito grande aqui na Assembleia Legislativa, né, de deputados dos mais variados matizes com relação à questão da Previdência. Porque todo mundo tem um parente aposentado, né? Todo mundo sente na pele o que essa reforma da Previdência está querendo fazer. Tanto é que no lançamento da Frente Parlamentar Federal, todas as centrais sindicais estavam presentes, todas. Da extrema-direita à extrema-esquerda, porque é um assunto que interessa a todo mundo. E da forma como está sendo proposta a reforma, que é um desmonte, todo mundo está querendo participar de forma efetiva, de modo a barrar a forma como vem sendo essa discussão. Tá? Antes de passar para o Davi, só para esclarecer, nós temos
Aqui, última reunião que nós fizemos com os servidores, foram 16 representantes de entidades sindicais, teve uma audiência pública na Assembleia, né, onde foi aproximadamente 120 entidades, né, discutindo o tema da reforma da Previdência. Evidentemente que foi um debate muito profundo, né, estava presente a Anfip, Susmiga, a CBGE, Sindicep, Sindisprev, o Sindicato da Previdência e outras entidades que a gente está procurando, né? A ideia é que essas organizações tiram um plano de luta e aí sim cada entidade ir para dentro da sua categoria e chamar esse pessoal para incorporar a luta. Acho que esse é o desafio que está colocado para a gente. Tá ok? Davi? Está tudo aprovado, né? Então já vai as propostas. Alguém se manifestou? Alguém tem algum ressalvo com relação às propostas? Podemos votar? Alguém tem algum ressalvo? Sabia. Rapidinho para repetir. Vamos repetir todos rapidinho. Deixa eu... Tá. Tudo bem? Só fazer um adendo, eu queria colocar a vocês o seguinte, acredito que quase todos aqui já estejam bastante conscientes dessa luta nossa com relação à Previdência, né? Não basta só, essa que é a colocação que eu quero fazer, não basta só empolgar os nossos colegas, a gente precisa envolver profundamente os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos filhos, netos, parentes, genro, nora, sogro, sogra, todos os familiares nessa luta, porque vai atingir a eles também, isso é importante. Vocês coloquem que vai atingir a eles, eles têm que se mobilizar também, isso é fundamental. Obrigado.